Boa tarde, gente. Aqui Valci Barreto, mais uma vez, dando dica de livros. No caso, aqui é um livro, Guido Guerra, escrito pela escritora, jornalista, assessora de imprensa, Luísa Torres. Guido Guerra foi um jornalista baiano, nasceu na cidade de Santa Luz, região cisaleira da Bahia, e teve a maior parte de sua infância na cidade de Senhor do Bonfim. Aos 11 anos ele vem para Salvador para morar com os seus avós e também se educar. E na casa dos seus avós é onde ele descobre a sua paixão pela leitura, pelos livros, através da grande biblioteca da casa dos seus avós. O pai dele foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Adolfo Guerra, e também ele é irmão do atual desembargador Pedro Guerra. Ele, então, em Salvador, ele trabalha em jornais como Jornal da Bahia, A Tarde, Jornal Tribuna da Bahia, e através de sua experiência como jornalista, ele também começa a escrever romances e outros tipos de linguagem na literatura, né? Então, textos, crônicas, alguns transformados em peças de teatro. Ele foi uma pessoa que na década de 60, 70 teve uma grande influência no meio cultural e jornalístico aqui da Bahia, foi membro da Academia Baiana de Letras. Quando, para entrar na Academia de Letras, ele teve uma certa dificuldade por causa do seu jeito despojado de ser, de andar meio descuidado com a roupa, de chinelo, essas coisas assim. E teve alguns opositores, especialmente, segundo conta Luísa Torres, do grande jornalista, diretor do jornal A Tarde, Jorge Calmon. Mas termina os opositores sendo convencidos pela qualidade do material produzido pelo Guido Guerra. Eu conheci Guido Guerra não pessoalmente. Eu o conheci inicialmente através de jornais que eu lia ainda no interior. Quando eu vim para Salvador, aí sim a minha leitura ainda maior do que ele escrevia acontecia, porque eu sempre estava, pelas facilidades da capital, lendo algum jornal e gostava muito de seus textos. Ele escreveu romances e um deles foi muito conhecido, tornou-se um sucesso nacional. No lançamento teve muita gente, e o título por demais sugestivo, que é o Lili Passeata. Escreveu também o livro As Aparições do Dr. Salu. Na verdade, o Dr. Salu era um médico, tio dele, que fazia aqueles atendimentos médicos no interior em todos os horários e dias nas casas das pessoas, como era comum na medicina de antigamente. Muitas vezes, a maioria das vezes até não cobrava, e ele se torna o doutor Salu, no caso, o personagem, que era Salustiano o nome, se torna uma pessoa tão querida que depois que ele morre, as pessoas acham que ele reapareceu. E aí, só lendo o livro para poder saber dessa história, Aparições do Dr. Salu, eu não li, mas vou procurar. A referência é feita nesse livro aqui da Luísa Torres. O Guido Guerra era epiléptico, mas convivia bem com a doença e apenas tinha algumas limitações, como por exemplo festa, carnaval, coisas de rua, ele evitava, não só por causa dos preconceitos da época em relação a essa doença, mas também por medo, de uma queda e não haver o socorro devido no momento certo. Mas ele conviveu com isso a vida toda como uma coisa normal na vida dele.
O que veio de pior depois foi o câncer no pulmão, causado pelo cigarro. Ele teve todos os cuidados médicos, detectou primeiro um pulmão dilacerado pelo câncer trazido pelo cigarro, e depois já dos tratamentos, etc., ele já se achava curado. Quando no dia do aniversário dele, ele recebe a notícia de que o outro pulmão também estava por demais sacrificado também com o câncer. E aí é quando ele realmente fica assustado e começa a definhar, porque quando ele teve a notícia do primeiro câncer, ele conviveu com isso sem maiores problemas, pelo menos da forma como é contada no livro. E ele diz aqui a parte talvez mais importante do livro para as pessoas que fumam, viu, gente? Se eu soubesse que iria sofrer tanto na minha vida, nunca teria colocado um cigarro na minha boca. É um recado para os fumantes, e eu tenho conhecimento de causa, porque meu pai também morreu com efizema pulmonar causado pelo cigarro, e é uma morte por demais sofrida. Então, quem tiver esse hábito aí do cigarro, é bom evitar. Todo mundo já sabe disso, mas não custa dizer mais uma vez. O Guido foi para a Academia Brasileira de Letras, como eu já contei, e ele morre em 7 de junho ou 6 de junho, 7 de junho. Deixe eu dizer aqui que essa parte eu anotei, 7 de junho de 2006. Eu conheci o Guido Guerra apenas em 2 momentos pessoalmente. Ele ia passando na Avenida 7, ali pela Piedade, e estava em uma dessas lanchonetes que era comum na época. Ele entrou e aí eu reconheci pelas fotos que eu via no jornal. E aí o Guido e tal, aquelas coisas que o fã faz quando encontra uma pessoa que admira. Me tratou muito bem e tal, eu apenas não fiz aquela reverência que costumam os fãs fazer, aquelas festividades. Eu sempre fui mais cauteloso com isso. Eu apenas dei os parabéns pelo seu talento e elogiando o trabalho dele, que eu conhecia já de longas datas. E uma outra vez foi quando ele lançou no caso um livro, é um livro em 2 volumes, né? Das entrevistas que ele fez com muitas e importantes pessoas da cultura da Bahia. Foi lançado no Palácio da Aclamação, mas eu fui, se eu não me engano, foram 2 dias. Eu sei que no dia que eu fui lá, tinha pouca gente, mas antes da minha chegada, e está contado aqui pela Luísa, disse que a quantidade de gente foi muito grande. Então, uma hora dessa eu vou aparecer aqui com esses 2 volumes que eu os tenho, não sei aonde estão. Então, esse livro aqui, não sei se eu já falei, porque às vezes eu falo aqui sem nenhuma edição, ele é patrocinado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e essa aqui é a escritora Luísa Torres. Eu acho que não a conheço. Eu acho que é uma obra para quem gosta das coisas da Bahia, quer saber a história da Bahia, quer conhecer o que se passou na vida dos jornais e das revistas. E aí ele conta também o livro, por exemplo, a venda do jornal da Bahia, que foi adquirido por um grande amigo dele, já eram muito amigos, que é o Carlos Barral. O Carlos Barral é um grande empresário baiano e é também advogado. Eu não o conheço pessoalmente, mas na Bahia pouca gente que não ouviu ainda falar no Barral. Então a compra, e quando ele comprou, o Barral comprou esse jornal, o Jornal da Bahia, ele deu carta branca para o
o Guido, e terminou o Guido sendo assim o grande administrador e grande escritor e grande jornalista e incentivador também das coisas de artes e de literatura na Bahia e também na política. Ele ficou um tempo de fora da política porque ele era sempre aconselhado pelos seus amigos para evitar aquelas coisas relacionadas à política, porque era a época do movimento militar e ele inclusive teve contra ele, se eu não me engano, 2 processos, é contado aqui, pelo menos um eu tenho certeza, e as pessoas que eram amigas deles também tinham um certo receio de serem envolvidos na história por conta do que ele escrevia, né? Então, por exemplo, o livro Lili Passeata, ele ficou 10 anos sem publicar esse livro, e quando publicou foi um sucesso muito grande. Eu vou aqui ler alguns livros, eu podia fazer isso na descrição do vídeo, sobre os livros que ele escreveu. Eu vou achar aqui rapidinho. Eu não marquei o livro, vai ficar complicado, vai demorar. Se demorar, eu vou preferir deixar livros publicados. Está na página 196. 196. É bom adiantar, porque aí as pessoas que tiverem interesse já vão. Eu um dia vou fazer tudo editado bonitinho, para evitar essa perda de tempo. 196. Aqui alguns livros. Dura Realidade, Na Casa do Sem Jeito, Fogo Pagou, As Aparições do Dr. Salu, Persegonho, Céu Azul do Sol Poente, Lili Passeata, Ela Se Chama Joana Felicidade, 4 Estrelas no Pijama, O Último Salão Grená, Vila Nova da Rainha Doida, Autorretrato, A Noite dos Coronéis, A Noite dos Coronéis, no caso são 2 volumes, eu acho que é esse, os 2 volumes, eu acho que é essa a coleção a edição de 2 livros, de entrevista que ele fez com personagens da Bahia. Outra coisa que tem no livro aqui também interessante é como a vida dessas pessoas eram aqui em Salvador antigamente. Andavam muito pelas ruas, faziam serenatas, iam muito às casas uns dos outros, frequentavam as casas para bate-papo sobre literatura, livros e comidas, né? Então, toda uma história que foram vivenciadas pelo Guido, junto a muitos amigos, entre eles Jorge Amado, Ruiz Pinheira Filho, o pessoal de jornal de um modo geral, né? Florisvaldo Matos. Então, todas essas pessoas, Glauber Rocha, todas essas pessoas eram da convivência desse grande escritor, Guido Guerra, e jornalista Guido Guerra. Enfim, está aí mais uma dica para os amigos, viu? Uma boa tarde, feriado já se foi, hoje é sábado e amanhã é domingo. Lembrando agora de uma poesia Por Isso Que Eu Ri, de Vinícius de Moraes. Até mais. A coleção Gente da Bahia, viu? Quem estiver procurando e tiver interesse no livro, o nome da coleção desses livros, tem muitos outros autores, Coleção Gente da Bahia.